Olá para você que assiste no Trade TV, estamos ao vivo diretamente da Invase Brasil e da Brasil Alimenta, aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E agora, encerrado o ciclo de palestras, a abertura e o ciclo da primeira palestra do Encontro Produtor aqui na Fenavinho, em Bento Gonçalves, vamos conversar, eu, Cristiano Eloy e Gianni Laurentino ao meu lado, vamos conversar com José Protas. Ele é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho e vai nos falar um pouco sobre o ordenamento e o desenvolvimento setorial aqui na região e no país. Obrigado pela presença, José. Queria saber um pouquinho do que você explanou na sua palestra. Foi uma análise que a gente transmitiu ao vivo pela New Trade TV, e quais foram as principais conclusões que vocês chegaram? Okay. Boa noite a todos. Na verdade, a temática do nosso painel versou sobre duas medidas de política federal que estão sendo implementadas ou em processo de construção. Uma voltada especificamente a atender uma demanda de um segmento bastante importante que se caracteriza pela produção de uvas e de vinhos em regiões tradicionais e basicamente com base em agricultura familiar, ou pelo menos na organização de agroindústria familiar, chamada popularmente de Lei do Vinho Colonial ou Vinho Artesanal. Na verdade, nós sabemos que no Brasil, como um todo, desde Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, existe, principalmente nas regiões de tradicional cultura italiana, dos imigrantes italianos, muitas famílias produtoras de uva que elaboram também os seus vinhos e comercializam. Historicamente, nunca se encontrou uma figura na lei brasileira que enquadrasse esse produtor respeitando suas peculiaridades, suas características e a sua inserção no mercado. Então, essa é uma lei que vem exatamente contemplar isso. Evidentemente que não é uma lei exaustiva, ela contempla apenas aqueles produtores que se enquadram no PRONAF, ou seja, que estão enquadrados na Lei da Agricultura Familiar, e nós sabemos que existem muitos outros produtores também não registrados, também nessas regiões tradicionais, que não se enquadram nem como produtores típicos de agricultura familiar e nem respeitam ou atendem aqueles pré-requisitos, quais sejam do produtor produzir ele próprio 70% da uva que origina o vinho. Nós sabemos que temos muitos produtores que produzem bem menos do que 70%, inclusive alguns produtores que compram toda a uva para elaborar o vinho e comercializar. Bom, então esses não se enquadram. Um outro parâmetro que também, de alguma forma, exclui muitos, é o limite de 20 mil litros de vinho, ou seja, se enquadra nessa legislação o produtor familiar que produz no mínimo 70% da sua uva e que produza no máximo 20 milhões de litros de vinho. Então essa é uma lei, um projeto de lei que se ajusta na lei do vinho, que está em andamento. Ela teve parte dessa lei não foi aprovada pela presidente Dilma em função de alguns contrastes com a legislação fiscal, em função do que estabelece a própria lei da agricultura familiar, mas que está num processo de construção. Certamente que alguns ajustes serão feitos e mais cedo ou mais tarde, espero que bem mais cedo, ela deverá estar disponível e deverá arregimentar um número muito grande de produtores que se enquadrem nela. Então esta é uma parte que ela tem um componente tecnológico, mas ela é um componente muito mais que eu chamo de ordenamento do setor, ou seja, fazer com que um universo grande de produtores, até então à margem da lei, porque não estavam registrados junto ao Ministério da Agricultura, comecem então a se enquadrar e serem, evidentemente, submetidos aos controles, fiscalização e tudo mais que qualquer empresa normalmente cumpre. Uma outra política que nós estamos construindo é uma política que nós estamos chamando de Programa de Modernização da Vitivinicultura. Então, esse é um programa que é derivado do programa Visão 2025, que é um programa do Instituto Brasileiro do Vinho, né? E esta proposta nós elaboramos uma primeira versão em 2006 e só agora ela começa a ganhar, digamos assim, uma estrutura e começa a ser enquadrada dentro da própria legislação brasileira.
Então, esse programa de modernização, ele foi, digamos, ele foi incluído no programa Brasil Maior, que é o programa maior de desenvolvimento da agroindústria e da indústria brasileira. É um programa que contempla e envolve o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Embrapa, o BNDES, porque ele tem um componente de crédito específico aos produtores, e a Conab, em função da gestão que ela faz relativamente à comercialização e toda a política de preço mínimo. É um projeto que tem um componente de organização e de ordenamento, na medida que, para aderir a esse projeto, tanto a empresa quanto os viticultores têm que estabelecer entre si um contrato de compra e venda, de forma a nós superarmos a grande dificuldade na relação comercial historicamente existente dentro do setor vitivinícola. E, por outro lado, ele tem um componente modernizante, não é? Ou seja, os viticultores que aderirem a esse programa terão que adotar um conjunto de práticas dentro do que nós chamamos de BPA, Boas Práticas Agrícolas. Eles terão disponibilizado pelo MDA assistência técnica, que hoje nós entendemos como um dos principais gargalos para o desenvolvimento e para a competitividade do setor vitivinícola, é a falta de assistência técnica ao viticultor no campo, não é? Eu, na condição de pesquisador da Embrapa há 35 anos, garanto que nós temos tecnologia para dar um salto qualitativo, competitivo, modernizante. Está nos faltando políticas. O programa de modernização vem exatamente a preencher isso aí, tanto no aspecto de orientação técnica, no aspecto de assistência técnica, quanto no aspecto da criação de linhas de créditos facilitadas, adequadas às necessidades desses produtores, tanto da indústria quanto do produtor primário do campo. Então, são, na verdade, medidas de política, ou, na verdade, são políticas em processo de estruturação, que vem, digamos, ao encontro das reais necessidades do setor produtivo. Das reais necessidades, por quê? Porque, na verdade, nós estamos construindo, quando eu digo nós, eu digo a Embrapa, eu digo o Instituto Brasileiro do Vinho, eu digo a Organização dos Produtores, eu digo os ministérios, fazendo profundas reflexões, debates, não é? E ajustes no sentido de termos propostas convergentes, não é? E definidas a partir da identificação clara, não é? Do que de fato está sendo necessário, de que fato é necessário para dar esse salto qualitativo modernizante de organização do setor. Agora, como é que está a receptividade dos pequenos produtores de vinhos artesanais a essas políticas da Embrapa? Não, pois é. Na verdade, a questão da política artesanal, do vinho artesanal, nesse momento, em função dessa questão de que, a princípio, está sendo questionado a possibilidade de esse produto ser comercializado apenas com a emissão, né, da nota do talão do produtor, sem que ele precise ter CNPJ, que essa é a questão. O produtor rural quer se manter como produtor rural, porque ele tem uma legislação específica que protege ele como produtor rural. Se ele tiver que sair dessa condição e criar uma empresa, um CNPJ, evidentemente que ele perde essa condição e ele não quer perder essa condição. Então, esse é um ajuste que precisa ser feito. Afora isso, né, eu acredito que todos aqueles que tiverem enquadrados nos pré-requisitos, ou seja, que tenham como estejam enquadrados no universo do PRONAF, que tenham produção de no mínimo 70% da sua, e tenham produção de no máximo 20 mil litros, certamente, essa é a minha expectativa e é o que eu percebo, certamente que vão querer aderir ao programa, porque é a oportunidade de sair de uma condição ilegal para uma condição legal, sem que com isso tenha algumas perdas significativas. Grosso modo, eles continuarão, digamos, tendo aquele tratamento diferenciado que até então eles vêm tendo por não estar enquadrado em lei nenhuma. Entendi. É importante a gente esclarecer quais são as desvantagens de não estar enquadrado nisso. E em que o produtor pode se prejudicar não se qualificando, não entrando dentro dessas leis? Bom, isto especulativamente falando, né, na verdade, o fato é que nós temos um universo
de produtores de vinho, vamos esquecer de produtores de vinho no Brasil como um todo, muito grande. Só que grande parte desses produtores de vinhos, cujas organizações não estão registradas, não têm CNPJ e nem autorização do Ministério da Agricultura para produzir, grande parte deles não se enquadram nesses dois parâmetros, no mínimo. Ou seja, muitos deles não têm produção de uva, muito menos de 70% de uva, e produzem e comercializam muito mais do que 20 milhões de litros de vinho. Com a criação dessa legislação, mesmo sabendo que grande parte não se enquadram, porque não se enquadram nos pré-requisitos de ser PRONAF, de ter 70% da produção e de ter no mínimo 20 milhões, né? Então grande parte não se enquadra, o que pode surgir daí? Pode surgir daí que a autoridade pública assumiu o seguinte papel: eu criei um mecanismo onde eu me sensibilizo, adequo a lei e eu pego esses pequenos, de fato, que tem muita tradição e que o volume aqui justifica não ter que cumprir todas as leis que o Ministério impõe, que não justifica pagar todos aqueles direitos, aquelas obrigações e pagar todos aqueles impostos. Então, esses aí, que eles são pequenos, o volume deles não compete significativamente com quem produz pagando imposto, porque os outros que estão legais pagam imposto, pagam, né, todo o direito trabalhista dos trabalhadores e etc. Né? Bom, então a autoridade pública, né, dentro desse foco de prestígio, resgate e viabilidade da agricultura familiar, está criando esse mecanismo para esses. Esses outros que não se enquadram aí e nem estão registrados como uma empresa normal, bom, a situação é complicada, porque a autoridade pública sabe onde eles estão e se eles não estão legais, de alguma forma deverá haver uma ação da autoridade não permitindo esta produção, entre aspas, ilegal. Esta é um desdobramento provável, não estou advogando, mas é um desdobramento provável. Sim. Que vai acontecer. Alguém que produz e comercializa, independentemente da origem da uva, 200, 300, 1 milhão de litros, que tem gente desse volume e que não paga imposto, que não cumpre as regras, que quem está registrado cumpre, bom, parece que não resta outra alternativa da autoridade pública fazer esse ajuste. É provável que seja assim. Agora, esse volume de informais é muito grande, doutor, e assim, em qual medida isso prejudica a qualidade do vinho brasileiro? A competitividade no exterior, por exemplo, reconhecimento da qualidade? Não, veja bem, a gente tem que segmentar muito bem essa questão. Né? Esse tipo de produto, tá? Esse tipo de produto que se enquadra tanto na lei do vinho artesanal, né, quanto os que não se enquadram, eles são, são produtos vinhos com características muito semelhantes. Por quê? Porque são vinhos produzidos a partir de variedades de uvas americanas, não é? Que é diferente da uva vinífera, que dá o vinho internacional, que o vinho que é importado pelo Brasil, o vinho que o Brasil exporta e tudo mais. Então, esse vinho, digamos assim, desse segmento, que é 80% da produção do Brasil, é assim, inclusive conceitualmente nem é reconhecido como vinho no mundo. Tá? O conceito tradicional de vinho, o conceito assumido pela OIV, Organização Internacional da Vinho e do Vinho, é que o vinho ele tem que ser originário de variedades vitiviníferas. O que nós estamos falando não são variedades vitiviníferas, são variedades labruscas, são americanas. Então, digamos, relativamente a qualquer tipo de projeção de imagem e para o exterior, isso não existe. Mas é evidente que a questão de qualidade, não é, até provar em contrário, não é, uma organização, uma empresa que tem, digamos assim, um compromisso e um acompanhamento fiscalizatório de orientação, de coleta de amostra para liberação do produto a ser comercializado pela autoridade pública, evidentemente que deverá ter, não é, mais cuidado. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas por uma questão de lógica. Se eu sei que tem alguém me fiscalizando, que pode a qualquer momento chegar na minha empresa, pegar uma amostra, fazer a análise laboratorial, é uma coisa. Esse outro universo produtor
que não é submetido a isso, porque para todos os efeitos de direito junto à autoridade pública não existe, pode até ter tanto quanto ou mais, mas por lógica de comportamento poderá não ter. Então isso é o que se fala. Num mundo hoje onde cada vez mais se fala, não é num nível de sanidade, de controle do alimento, não é, de produção orgânica, biodinâmica, produção integrada, de certificações e etc, 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 que já é um outro patamar, até por uma questão de acesso e custo, né? Nesse mundo, não é, tu admitir que existam produtos circulando no mercado que nem mesmo o básico do básico, que é ter um registro, um acompanhamento para ver se o produto está dentro dos padrões de identidade e qualidade estabelecidos por lei, é o mínimo minimorum que qualquer cidadão preocupado com a segurança do alimento que ingere deve e exige da autoridade pública. No fundo, a história se resume por aí. É isso que se quer. Nenhum de nós quer não saber a origem e não saber nem o que aconteceu com alguma coisa que nós vamos ingerir. Isso é natural, é lógico. Agora, você falou que a indústria brasileira desse setor está pronta para dar um salto de qualidade, falta modernização. Por quê? O crédito é caro, o juro é alto, o acesso é difícil? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. Falar em desenvolvimento setorial, né, exige uma reflexão da cadeia toda, né? Há uma tentação muito grande quando se discute essas questões, em função até mesmo muitas vezes da experiência ou da relação profissional, de pegar o elo da cadeia onde aperta o calo de cada um, né? Então é muito frequente, por exemplo, a culpa toda é de política tributária, são os piores impostos do mundo. Ok, é mesmo, mas não é só isso. Resolver isso é necessário, mas não é suficiente, tem muitas outras coisas. A nossa percepção, claro, eu como pesquisador, eu vejo tudo numa dimensão muito tecnológica, né? Mas eu sou economista, então eu tenho um outro viés também, um viés do negócio, né? Então é por isso que eu me envolvo bastante nessas ações de formulação de política de desenvolvimento setorial. Então, o que nós estamos propondo, por exemplo, no Modern Vites, ele é misto, porque eu inicio por um mecanismo que estabelece compulsória e obrigatoriamente uma relação de respeito e uma relação convergente, ganha-ganha entre os dois atores que historicamente estão conflituados, o produtor da uva e a agroindústria que compra a uva. Isso é fundamental, e eu não estou falando de tecnologia, mas estou falando de tecnologia quando eu digo, quando eles estabelecem essa relação, esta empresa se responsabiliza e assume o compromisso de começar a utilizar a BPF, boas práticas de fabricação, e esse produtor se responsabiliza e assume o compromisso, porque ele vai ter acompanhamento e assistência técnica, de implementar boas práticas agrícolas. Bom, então eu já começo a mudar no plano tecnológico, já passando da questão simplesmente do contrato, que é a questão comercial, mas também tecnológico. Por que eu quero isso? Bom, para a Embrapa isso é fundamental. Por quê? Porque eu tenho muito conhecimento gerado que não é apropriado pelo produtor nem pela indústria. Por quê? Porque falta mecanismo de política que estimule a eles. O que estimula um e a outro? A indústria, porque nós estamos criando diversas linhas de crédito que até então eles não tinham, que eles vão ter se eles aderirem ao programa. O produtor rural vai ser beneficiário por quê? Porque vai ter um contrato com alguém que vai garantir a compra e o pagamento correto da uva dele. E vai ter uma assistência técnica que historicamente nunca teve, de graça. Bom, então eu crio um ambiente favorável à modernidade, não é? À convergência e à mudança do perfil do setor. Grosso modo, são coisas assim, né? Que parecem pequenas, não são porque são complexas, mas são possíveis. E é isso que a gente está fazendo. Uhum. Agora você, como pesquisador da Embrapa, 35 anos, como é que você vê o setor no atual momento? Como é que está a qualidade da uva plantada no solo brasileiro, não só na região de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, né, cidades em volta, mas também nas outras regiões? Não, então, é o que eu falei antes. Quer dizer, falar sobre vitivinicultura no Brasil, tu tem que conhecer e segmentar ela muito claramente. Eu falar na viticultura, nas regiões tradicionais, né, na viticultura produtora das variedades americanas e híbridas, na vitivinicultura daquelas cantinas pequenas de interior que produzem vinho para vender a granel,
Eu estou falando de uma viticultura com uma defasagem tecnológica monstruosa, com uma matéria-prima de uma qualidade muito baixa, que pode ser no curto prazo, e o Modervits vem para isso, dar um salto de qualidade violenta. As regiões tradicionais focadas nesse tipo de produção estão defasadas. O Modervits vem para resolver isso. Tá? Se eu for falar num outro segmento, que é a viticultura focada em vinhos finos, e se eu for dar um passo adiante e for falar na viticultura focada na produção de vinhos finos e espumantes, nas regiões, nos territórios já demarcados e já com outorga de indicações geográficas, tipo Vale dos Vinhedos, Monte Belo, Altos Montes, Pinto Bandeira, estamos avançando para a região da Campanha, Vale de São Francisco, eu já estou falando de uma viticultura de primeiro mundo, de alto nível tecnológico, de alto nível de organização, de alto nível qualitativo dos produtos e com uma dificuldade muito grande de competir em função da competitividade obtida principalmente por Chile e Argentina, por grande volume, que tem grandes escalas de produção, por uma política tributária sobre a produção muito baixa, não é? Muito baixa, fazendo com que haja, digamos assim, a possibilidade de uma produção de um vinho com um custo de produção bem mais baixo. Esse custo de produção bem mais baixo, mesmo sabendo que esse vinho entrar no Brasil vai receber tributação dos impostos de comercialização, ICM, PIS/COFINS, mas incidente sobre uma base de custo mais baixo, acaba na ponta sendo mais baixo. Soma-se a isso uma dificuldade desse segmento que eu estou falando, de alto padrão, já com tecnologias e etc., o próprio comportamento, não é, que eu não vou dizer que é a síndrome do vira-lata, mas é quase do consumidor brasileiro, achando que o fato de ser de fora é melhor do que nós. E aí realmente cria-se um cenário de muitas dificuldades, né, onde, mesmo com o empreendedorismo, esforços, investimentos e os resultados galgados, né, pelas empresas que têm se organizado e avançado nesse segmento dos vinhos finos e espumantes, ainda enfrentam grandes dificuldades. Mas eu acredito que são questões de ajuste que, em curto e médio prazo, se cria um ambiente mais favorável no que diz respeito à política de estímulo ao setor e que se, digamos, mude, se convença esse consumidor que nem todo importado é bom e nem todo bom é importado. Ou seja, tem muito importado ruim e tem muito nacional muito bom. É o desafio. Mas o consumidor também está mudando os hábitos? Ele já está olhando com mais confiança o vinho brasileiro? Ele, digamos, nesse segmento do vinho fino, parece que sim, isso a gente tem que ver com calma. Né? O nosso desafio estratégico é conseguir, através do conceito e do reconhecimento que o vinho espumante brasileiro tem junto ao consumidor e mesmo junto àquela franja formadora de opinião visceralmente vinculada aos conceitos e aos vinhos europeus e mesmo alguns chilenos e tudo mais, comece a admitir a grande evolução dos nossos vinhos tranquilos, tanto tinto quanto branco, e a gente conseguir linkar ao vinho espumante o nosso vinho tranquilo também, de forma que comece a mudar essa mentalidade e haver um pouco mais de receptividade, não é? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que se fizer degustação às cegas, escondendo os rótulos de vinho dos mesmos níveis de preço, eu vou ser bonzinho. 50% das vezes vão preferir importado e 50% vezes nacional. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu queria agradecer, a gente precisa iniciar a entrevista, agradecer que realmente é um processo, a inserção do vinho nacional cada vez mais no paladar do brasileiro. É uma mudança de cultura mesmo, é verdade, mas a gente gostaria de agradecer muito a tua presença e nas próximas oportunidades poder contar com o senhor aqui. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigado. Agora, Giane, só complementando, o Dr. José Protas, ele foi nosso entrevistado da revista Alimenta número 1. Verdade, é isso mesmo. Agora a revista Alimenta número 2, ela já saiu agora, edição de abril, maio de 2014, exatamente. Ela está circulando aqui na feira, na Invase Brasil e na Brasil Alimenta 2014, e ela pode ser acessada no site www.newtrade.com.br. Inclusive, a matéria de capa é sobre o vinho brasileiro. Quem quiser mais informações, pode baixar o PDF da revista no site New Trade
e ler mais coisas sobre o vinho brasileiro, como é que está a qualidade, como é que está a produção, se o consumidor brasileiro está aceitando mais. E eu quero agradecer a presença do Dr. José Protas e a qualquer momento voltaremos ao vivo com mais entrevistas direto da Brasil Alimenta e da Invase Brasil.